Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula bônus aqui do curso. Então hoje pessoal eu vou fazer aqui uma aula bem rápida só para passar aqui algumas dicas para vocês. Como vocês já devem estar percebendo aqui pela tela do meu celular, eu quero hoje indicar dois aplicativos aqui que são o Horas Planetárias e o Fases da Lua, mas também, é claro, com certeza devem ter outros aplicativos por aí que podem cumprir os mesmos papéis, né, exercer as mesmas funções, só que esses dois aqui são os que eu utilizo. Então hoje eu quero falar aqui sobre como vocês utilizarem a tecnologia, né, a seu favor dentro aí das práticas de magia cerimonial. Então muita gente me pergunta se questões como, por exemplo, fases da lua ou horas planetárias, elas são realmente e são de fato importantes dentro de um trabalho de magia cerimonial, dentro de um trabalho de alta magia. E eu sempre falo que sim, é importante, é extremamente importante, mas é claro, isso vai ficar a critério de cada um. Tem pessoas que não seguem fases da lua, tem pessoas que não seguem horas planetárias, mas é como eu sempre falo aqui para vocês, magia cerimonial, ela se faz nos detalhes. Então fases da lua e horas planetárias, enfim, elas são detalhes muito importantes, e enquanto eu explico aqui para vocês, enquanto eu mostro as características e as funções desses aplicativos aqui, eu quero conversar um pouco mais com vocês. Então, além de dar uma dica, eu também quero passar aqui algumas informações a respeito da importância ou do porquê que a gente deve se ater a horas planetárias e também às fases da Lua, beleza? Então, começando pelo que é mais fácil de explicar, acredito eu, que são as horas planetárias. Muita gente pergunta, devo fazer ritual de fato dentro do horário planetário, dentro do dia planetário, ou eu posso fazer em qualquer horário, eu posso fazer em qualquer dia e tudo mais. Isso é muito relativo, né, dentro das várias vertentes da magia cerimonial, mas a maior parte das vertentes da magia cerimonial e a maior parte aí dos praticantes de alta magia já que tem aí uma bagagem boa, né, de prática, de estudo, sempre vão te aconselhar, é o que eu aconselho também, você está utilizando das horas planetárias, dos dias planetários e também das fases da Lua, para utilizar isso a seu favor, a fim de alguma forma trazer um potencial a mais para a sua ritualística. Então, claro, você tem seu livre-arbítrio, você não é obrigado a seguir, só que, como eu estava dizendo antes, magia cerimonial se faz nos detalhes. Se você se ater a horas planetárias, a dias, a fases da lua, enfim, utilizar isso da maneira correta, você vai potencializar o seu rito, ou seja, você vai ter resultados além da média. Então nada te impede de fazer os rituais fora dos horários e fora das luas corretas, só que você também não pode reclamar futuramente se os resultados eles não saírem conforme o esperado, porque vocês vão entender aqui dentro dos exemplos que eu vou dar. Então, por exemplo, já mostrando aqui o Horas Planetárias, então estou abrindo aqui o aplicativo. Eu não sei se o Horas Planetárias ele tem para iOS, mas você encontra facilmente para Android aí na Play Store, certo? Então eu estou aqui, ali embaixo ele já me indica a data, então eu estou gravando aqui numa terça-feira, lá em cima também indica, ó, 28, opa, deixa eu só fechar o anúncio aqui. 28 de julho de 2020, né, que eu estou gravando esse vídeo aqui. Lá embaixo também fica o indicativo, né, do dia 28 de julho de 2020. Então eu estou numa terça-feira, que é um dia de Marte. Então, para quem não sabe, domingo, dia do Sol, segunda, dia da Lua, terça-feira, dia de Marte, quarta-feira, dia de Mercúrio, quinta-feira, dia de Júpiter, sexta-feira, dia de Vênus e sábado, dia de Saturno. Então hoje eu estou gravando esse vídeo numa terça-feira, que é um dia de Marte, e o primeiro horário aqui, se eu clicar em cima, ó, ele já vem como Marte. Então, das 6h56 da manhã até as 7h50 da manhã é o horário de Marte. E é sempre assim, pessoal. Todo santo dia, no nascer do sol, vocês podem ver que aqui no cantinho tem ali uma espécie de um símbolo que mostra o nascer do sol, porque é de fato o horário do nascer do sol que está aqui. Todo dia, no nascer do sol, é a partir do nascer do sol que são contabilizadas as horas planetárias. Então, por exemplo, a primeira hora, ou seja, o primeiro nascer do sol, quer dizer, o nascer do sol, né, daquele dia, que caracteriza a primeira hora, vai ser a hora planetária. Então hoje eu estou aqui numa terça-feira, que é dia de Marte, o nascer do sol está aqui, ó, hora de Marte, beleza? Se eu pular para amanhã, por exemplo, que é quarta-feira, que é dia de Mercúrio, e eu subir, o primeiro horário vai ser Mercúrio. Então, uma das coisas ao qual, já puxando aqui, por que eu recomendo vocês utilizarem aplicativo e não tabelas. É muito comum a gente encontrar por aí as tabelas, né, de horas planetárias. As tabelas não funcionam, pessoal, pelo seguinte fato. Primeiro, de uma maneira geral, como eu estava explicando para vocês, as horas planetárias elas começam a valer a partir do nascer do Sol. Então, elas são contabilizadas a partir do nascer do Sol.
E não é todo lugar do mundo que vai ter o nascer do sol no mesmo horário. Também não é toda estação do ano que vai ter o nascer do sol no mesmo horário. Então, o nascer do sol, o momento onde o sol nasce, o momento onde o primeiro raio de luz ele invade o céu pela manhã, é onde começa a hora planetária daquele dia, é onde começa de fato aquele dia planetário. Então, por exemplo, o dia de Mercúrio ele não começa na meia-noite, como é o nosso relógio normal, né, que ele reinicia à meia-noite. O dia de Mercúrio ele começa no nascer do Sol na manhã de uma quarta-feira. Então, as horas planetárias não seguem o nosso padrão de 24 horas, né, de girar na meia-noite de um dia para o outro. Então, o dia planetário ele começa ao nascer do Sol. Então, por exemplo, eu estou aqui mostrando agora a quinta-feira, que é o dia de Júpiter, no nascer do Sol, que é das 6h55 até as 7h49, é o horário de Júpiter. Então começa o dia de Júpiter com 1 hora de Júpiter, e aí depois vai seguindo para outras horas, e depois vai ter de novo a repetição do horário de Júpiter, né? Vai indo até os próximos seis horários planetários, e depois vira de novo. Então a 1h15 tem outro horário de Júpiter aqui, por exemplo. Depois à noite, às 7h58, tem outro horário de Júpiter. E de noite, à madrugada, perdão, às 3h37 tem outro horário de Júpiter. Deixa eu só voltar aqui para o dia 28, que é no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui. Então, as tabelas não funcionam porque o nascer do Sol é uma coisa muito individual de cada localidade. E também isso muda a depender da estação do ano. Então, por exemplo, eu estou gravando isso aqui, esse apontamento aqui, né, das horas planetárias, o aplicativo está pegando com base na minha localização. Então, provavelmente, quando vocês baixarem um aplicativo pela primeira vez, ele vai pedir para vocês deixarem a permissão para acessar o seu local. E aí você permite o aplicativo acessar o seu local, por quê? Essa é uma das peculiaridades, essa é uma das funções mais interessantes que eu acho que o aplicativo Horas Planetárias tem, é que ele vai pegar, calcular as horas planetárias, vai calcular o nascer do Sol com base no seu fuso horário. Então aqui, essa minha lista aqui, provavelmente vai ser um pouco diferente da de vocês, porque ele está pegando aqui como base Santa Catarina, no sul do Brasil. Provavelmente uma pessoa de São Paulo, provavelmente uma pessoa lá do norte vai ter horários diferentes, uma diferença de minutos, mas ainda assim horários diferentes. Então, esses minutos é o que faz toda a diferença. E aí, como eu disse, cada local do país ou cada fuso horário e também com as estações do ano, o nascer do Sol vai ser em momentos diferentes. Às vezes é uma questão de minutos, mas isso faz toda a diferença na prática, certo? Então, por isso que as tabelas não funcionam, muita gente se engana, por exemplo, em achar que a primeira hora planetária é 1 da tarde ou 1 da manhã, mas não, vale lembrar, pessoal. Horas planetárias não são contabilizadas pelo formato 24 horas como a gente conhece. Então a primeira hora planetária do dia não é a 1 da manhã e também não é a 1 da tarde. A primeira hora planetária do dia é no nascer do Sol daquele determinado dia. O dia, né, planetário ele começa a vingar de fato só no nascer do Sol. Então, por exemplo, eu estou gravando aqui novamente, né, numa terça-feira, e deixa eu ver, ó, é 11h27 da noite, certo? Então daqui a pouco vai estar já passando da meia-noite. E aí, dentro do nosso calendário, do nosso horário normal, já caracterizaria quarta-feira. Então passou da meia-noite que já era quarta-feira. Só que, dentro das questões astrológicas, ainda vai ser dia de Marte. Por quê? Porque não nasceu o Sol ainda. Então, mesmo que tecnicamente eu esteja numa quarta-feira, eu ainda vou contabilizar, isso magisticamente falando, ritualisticamente falando, como sendo um dia de Marte, por mais que em termos mundanos já seja considerado quarta-feira, porque passou da meia-noite. Só que no caso da energia, das questões astrológicas, ainda é dia de Marte, ou seja, até o nascer do Sol desse dia ainda vai ser, né, esse dia ele está sofrendo influência do planeta Marte. E aí quando nascer o Sol, ele começa a exercer influência do planeta Mercúrio e assim sucessivamente nos próximos dias da semana, beleza? Então acredito eu que tenha dado para entender, por isso que eu digo que tabela não funciona, mesmo que a tabela esteja correta, isso varia de região para região, isso varia, enfim, de acordo com o fuso horário, entre outras coisas. Por isso que o Horas Planetárias é bacana, porque ele pega a partir da sua localização. Então ele sempre vai te mostrar com exatidão de minutos a hora planetária que você está, enfim, pretendendo trabalhar, certo? Então, a primeira vez que você baixar, provavelmente ele vai pedir permissão, certo? Mas provavelmente se você fuçar por aqui também nas opções, vai ter ali alguma opção de você colocar o seu fuso horário, certo? E aí já vai ter as horas planetárias condizentes com a sua realidade, da sua localidade, do seu estado, da sua região, do seu país, etc. Beleza? Então, novamente, agora voltando a falar.
todo amanhecer começa de fato aquele dia. Então não é, né, no padrão 24 horas, não é no formato 24 horas, é sempre no nascer do sol, como a gente está vendo aqui. E aí, como eu disse para vocês, vai ter outros horários daquele planeta, beleza? E agora vamos falar do porquê que eu acho importante você estar atrelando e agregando esses fatores de horas planetárias, levando isso em consideração dentro das suas ritualísticas. Como vocês podem reparar, aqui, por exemplo, é uma terça-feira, é um dia de Marte que eu estou aqui na tela mostrando para vocês. E aí temos os horários de Marte, aqui o da manhã, da tarde, da noite, de madrugada, ok? Só que como vocês reparam, o dia de Marte ele tem todos os outros horários planetários também. Então logo em sequência aqui da primeira hora de Marte vem a hora do Sol, hora de Vênus, hora de Mercúrio, hora da Lua, hora de Júpiter, hora de Saturno, perdão, depois a de Júpiter. Aí depois repete a hora de Marte e depois esse ciclo repete todo de novo, tá vendo? Então é dia de Marte, isso é um fato. Só que percebam que existem influências de maneira minimizada, né, dos outros planetas. Então é dia de Marte, mas também tem a presença dos outros planetas. Então o nosso astral, o astral da Terra, isso em termos astrológicos, ele sofre influência de todos os 7 astros o tempo todo. Então o tempo todo a gente está em influência dos astros. Mas aí nós temos alguns dias da semana onde a influência daquele astro ela é maior. Então, por exemplo, por isso que a gente categoriza. Domingo é dia do Sol, porque no domingo o planeta Sol ele exerce mais influência no astral da Terra. Segunda é o dia da Lua, porque na segunda-feira a Lua influencia, né, com mais energia o astral da Terra, e assim sucessivamente nos outros dias planetários. E aí dentro dos dias planetários, então, novamente aqui nesse exemplo de hoje, eu estou gravando num dia de Marte, que é numa terça-feira. Então, de um modo geral, esse dia ele sofre mais influência de Marte, só que ele não deixa de sofrer influência dos outros astros também. Não é um dia que é regido somente pela energia de Marte. A energia de Marte, beleza, está na grande maioria, só que ainda também tem presenças de maneira, em forma de minoria, certo? Né, ao longo do dia. Então tem aqui hora do Sol, hora de Vênus e tudo mais. Então, se você não se ater a isso, vamos dar um exemplo prático agora. É terça-feira, é dia de Marte. Marte é o planeta da guerra. Marte é o planeta da justiça, do vigor, da força. Vamos supor que você queira fazer um trabalho para pedir justiça, um trabalho para proteção, certo? Então você vai fazer no dia de Marte. Não vai fazer em outro dia planetário porque, enfim, você não vai estar conseguindo trazer ou atrair aquela energia que são características de Marte para o seu ritual. Então você vai fazer no dia de Marte, isso seria o mínimo do mínimo para ter uns bons resultados, ok? Mas aí tem também as horas planetárias, as outras demais horas planetárias. E vamos supor que você faz esse ritual aí de proteção, de justiça, num horário de Vênus, sei lá, que é aqui, ó, 8h44 da manhã. Certo? Então você fez ali no horário de Vênus por acaso, né? Vamos supor que você fez por acaso, que, enfim, tinha tempo livre ali de manhã e fez às 8h44. Então você vai estar sim fazendo um ritual que vai ter algum resultado, porque você está fazendo dentro do dia de Marte e você está querendo invocar as consciências de Marte dentro de um trabalho de justiça, dentro de um trabalho de proteção, certo? Mas você está fazendo no horário de Vênus. E o horário de Vênus é o planeta do amor, é o planeta da harmonia, é o planeta da amizade. Então não são virtudes condizentes com aquilo que você quer trabalhar. Você está trabalhando guerra, você está trabalhando força, né, o vigor, realmente a justiça, a severidade. Então você não quer que no seu trabalho de severidade, no seu trabalho de justiça, contra-ataque, o que quer que for, tenham ali no meio, né, influenciando energias de amor, energias de compaixão, energias, enfim, que não são condizentes com aquilo ali que você quer trabalhar. Então, para evitar isso, você vai fazer no dia de Marte, isso no caso seria o básico do básico, mas aí você vai fazer no horário de Marte, que pode ser esse da manhã, pode ser o da tarde, pode ser o da noite, certo? E pode ser o da madrugada. Vocês podem ver que fica uma faixa branca, ó, destacando os horários do dia. Então aqui é o dia de Marte, ele vai destacar os horários de Marte justamente para isso, porque são os horários mais relevantes para se trabalhar aquela energia em específico, beleza? Então você vai fazer o trabalho no horário de Marte, porque daí não vai ter mais nenhuma influência ali. As influências que você vai estar recebendo astralmente no seu trabalho mágico são a influência do dia de Marte e a influência do horário vai ser o horário de Marte também. Então não vai ter nenhum tipo de energia que não seja condizente com o seu trabalho. Então não vai ter energia de Vênus, não vai ter energia de Saturno, não vai ter energia de Mercúrio. Ou seja, entendam as horas planetárias como uma espécie de filtro.
Então ela filtra, ela traz somente as virtudes, somente as vibrações que você quer por seu trabalho, e não vibrações aleatórias. Vale lembrar, se você fizer em um horário aleatório, que não seja o horário de Marte, dentro desse exemplo aqui, vai dar certo sim, você vai ter sim alguns resultados, só que como eu disse, magia cerimonial se faz nos detalhes. Então se você quer ter resultados além da média, para fazer um bom ritual com bons retornos, você precisa filtrar, você precisa trazer somente as energias que são condizentes com aquilo que você quer trabalhar. Então você explora o potencial máximo da sua ritualística. Vale lembrar novamente, você explora o potencial máximo, porque você está aplicando, você está direcionando somente as energias condizentes com o trabalho. Ou seja, não vai ter nenhum conflito de energias ali no meio. Então, novamente falando, o astral da Terra ele sofre influência constante de todos os astros. E aí as horas planetárias, os dias planetários, pode parecer chato, e realmente em alguns pontos é chato sim, mas para alta magia, onde a gente lida bastante com essa questão planetária, então para magia planetária principalmente, magia com anjos e arcanjos, os horários planetários, eles são realmente muito importantes, porque eles potencializam, eles exploram o potencial máximo da ritualística, trazendo somente as vibrações desejadas para aquilo ali que você quer fazer. Então, eis então, no final das contas, a importância de você estar reparando, de você estar, enfim, se atentando um pouco mais aos horários e dias planetários. Certo? Então esse foi um exemplo, eu espero que de alguma forma tenha ficado claro, né, de vocês entenderem. Aqui no Horas Planetárias também tem a opção aqui de você analisar as fases da Lua. Então é nessa outra aba que você tem as fases da Lua. Tá aqui estágio, primeiro quarto. Primeiro quarto significa quarto crescente. Ali tem ali grau do zodíaco, que também é muito interessante. Dentro, por exemplo, do Grimório As Clavículas de Salomão, que é um grimório muito famoso, tem lá os pentáculos, né, que são os talismãs planetários. Os pentáculos, as clavículas de Salomão, recomendam que você faça, por exemplo, eles em um dia de Mercúrio, então, ou seja, de hora de Mercúrio, que seria uma quarta-feira, aí você analisa aqui quais são as horas de Mercúrio através do aplicativo, mas para fazer pentáculo, as clavículas recomendam que você faça com a Lua num signo de ar ou terra. Ué, como assim? Então, existem signos, né, onde a Lua se encontra, então tá aqui, grau do zodíaco, tem ali o símbolo de escorpião. Então, o que eu recomendo mesmo para ver fases da Lua é o fases da Lua, porque horas planetárias ele não é tão dinâmico assim, embora tenha aquela função ali. Mas aí você precisa saber, né, saber decorar ali os símbolos de cada signo. Mas aqui no fases da Lua, lá embaixo vocês podem reparar, ó, sinal da Lua, escorpião. E ele mostra ali o símbolo também. Então, por exemplo, dentro daquela coisa que eu estava falando antes sobre o que as clavículas de Salomão apontam para fazer os pentáculos, que é signos de ar ou terra. Então, signos de terra, touro, capricórnio, virgem, e signos de ar, se eu não me engano, Libra. Agora eu não me recordo quais são os outros, mas, ou seja, você vai ter que pegar, né, encontrar um dia, ou seja, uma quarta-feira, que seja daquele determinado signo. E aí, como você sabe, né, em qual signo a Lua se encontra? Aí você utiliza aqui o Fases da Lua, porque ele te aponta ali embaixo, ó, qual que é o signo, né, que a Lua se encontra. Aqui ele está em transição de Escorpião para Sagitário. Quinta-feira, dia 30, a Lua está em Sagitário mesmo, certo? Aí depois sábado, ó, tá em Capricórnio, beleza? Então aqui ele vai te apontando os signos onde a Lua se encontra. Ó, Lua cheia em Aquário, no dia 3 de agosto aqui de 2020. Vai ser uns dias aí adiante. Então você tem aqui um guia, né? Você tem aqui um aplicativo que, de certa forma, ele facilita muito a sua vida. E claro, né, o não menos importante, a fase da Lua, propriamente dita. Então aqui a gente está em quarto crescente, que é uma das etapas da Lua crescente. Depois vem para a Lua cheia. Depois da Lua cheia ele entra em minguante convexa. Quarto minguante, Lua minguante. Aí vem a Lua nova por um dia. Aí depois ele já começa e volta para crescente a partir da iluminação de 1%. Ó. Aí chegou em 50% da iluminação, ele volta para o quarto crescente, que para todos os efeitos é lua crescente também, não tem muita distinção disso no final das contas, e depois ele volta para lua cheia. Então aqui você consegue se basear pelos dias e mês que estão ali em cima, e o ano também, e você consegue ter todas as informações aqui básicas a respeito da fase da Lua. Estão vendo? Então, aplicativo mais do que recomendado. Fases da Lua também é uma coisa muito importante e funciona da mesma forma da questão das horas planetárias. A Lua também é um filtro de energia. Então, por exemplo,
Diferença básica aqui, lua minguante para lua crescente. Lua minguante, como o próprio nome sugere, é uma energia que mingua, é uma energia de subtração, uma energia que afasta ou diminui algo. E lua crescente é uma energia que cresce, uma energia de criação, uma energia de expansão. Então, se você está fazendo um ritual de abertura de caminho, você não vai fazer o ritual de abertura de caminho numa lua minguante, porque a lua minguante é a energia de subtração. Já a lua crescente é a energia de expansão, então para um ritual de abertura de caminho você utiliza a lua crescente. Então as fases da lua são tão importantes quanto os horários planetários. Agora trazendo um pouquinho aqui a respeito de Cabala, dentro da Cabala nós temos o plano de Malkuth, que é o astral da Terra, o planeta Terra em si, e para você acessar as outras esferas da árvore da vida, você precisa passar primeiramente pela esfera de Yesod, e a esfera de Yesod é a esfera da Lua. Então a Lua é um grande filtro de energias. Então, para que você consiga trabalhar com as outras demais esferas da árvore da vida, o pré-requisito, o requisito mínimo, é passar primeiramente pela vibração da Lua. Então, se você está tentando conjurar ou de alguma forma comungar com esferas superiores da árvore da vida, uma coisa que é levada em consideração quando você dispara, né, uma energia dentro de uma ritualística, são as influências da Lua, porque a esfera de Yesod é a esfera que corresponde ao planeta Lua dentro da astrologia, beleza? Então, novamente, você vai fazer um trabalho de abertura de caminho, você não faz na lua minguante, a não ser que você queira tirar obstáculos do seu caminho. Então você tem que usar, isso você faz através do pedido, através do verbo mesmo, da intenção. Então se você quer abrir caminhos, você precisa usar a crescente. Agora, se você quiser tirar obstáculos do seu caminho, o que já é outra estratégia, é outro modus operandi, percebam? Aí você pode sim utilizar a lua minguante. Percebam, vai ajudar da mesma forma talvez, só que existem situações e situações. Se você pedir por abertura de caminho dentro de uma lua minguante, os resultados se anulam e você não vai ter resultado. Agora, se você pedir, por exemplo, dentro de uma lua minguante, pedir para que sejam removidos os obstáculos no seu caminho, de um modo geral, aí vai funcionar, porque você está utilizando a vibração de subtração, a vibração da minguante a seu favor, e não está meio que, enfim, remando contra a maré. Consegue entender? Então, eis a importância também de se ater aqui às fases da Lua, certo? Para que você esteja sempre atraindo, sempre filtrando a energia ou a vibração que você deseja para o seu trabalho mágico, certo? Tanto da Lua quanto também das horas planetárias. Então é isso, pessoal, essas são as minhas dicas aqui por hoje. Como eu disse, ia ser um vídeo mais rápido mesmo, só para indicar aqui os aplicativos. Como eu disse, acredito que vai ter outros aplicativos que vão cumprir a mesma função. Esses aqui eu sei que tem para Android, certo? Agora para iOS eu não sei exatamente se vai ter, mas facilmente você encontra aí de maneira gratuita na Play Store. E são dois aplicativos aí que eu uso já tem anos e sempre ajudando. É claro, dá para você analisar horas planetárias sem o uso de tecnologia. E como a gente faz isso? Você basicamente precisaria acordar antes do nascer do Sol. Então, por exemplo, novamente aqui, a gente está no dia de Marte. O nascer do Sol hoje foi às 6h56 até às 7h50, da minha região, aqui de Santa Catarina, certo? Mas, por exemplo, se eu não tivesse o aplicativo e eu quisesse calcular os horários planetários, aí eu teria que acordar ali por umas 5 da manhã, mais ou menos, e simplesmente ir ali na rua e ficar observando, esperando alguns minutos ali, meditando, para eu conseguir olhar no relógio e ver e definir exatamente, observar, né, quando que foi de fato o nascer do Sol. E aí, observando o nascer do Sol, aí eu contabilizaria, né, os demais horários planetários. Então, antigamente era assim que os magos faziam, acordavam mais cedo e anotavam, né, o horário em que o Sol estava nascendo, para a partir daí calcular os restantes dos horários planetários. Só que hoje em dia isso é dispensável, a gente tem a tecnologia que no século XXI a gente pode utilizar isso a nosso favor para poupar tempo, para otimizar um pouco aí das coisas. Então não tem muita lógica você acordar cedo, né, para observar o horário planetário, sendo que já existe um aplicativo que pode fazer isso por você, o que vai te poupar aí tempo para estar investindo em outras coisas da arte, beleza? Mas só, né, trouxe aqui a título de curiosidade para vocês entenderem como que antigamente, quando não se existia tecnologia, não se existia aplicativo, como que os magos faziam, né, para estar calculando os horários planetários. Então, no mais é isso, pessoal. Vou finalizando esse vídeo por aqui. Bons estudos a todos e até a próxima aula.